O que é destaque nesta edição? Polo Industrial de Manaus faturou mais de 34 bilhões nos primeiros 5 meses do ano. Codan aprova projetos de 4 bilhões que deverão gerar mais de 3 mil empregos no estado. Eletrobras ameaça demitir 700 funcionários do Amazonas. Senado aprova urgência e reforma trabalhista deve ser votada na terça-feira. Preocupação no governo. Relator da denúncia contra Temer diz que agirá com independência e sem pressão. Piloto de helicóptero que atacou o Supremo na Venezuela reaparece e pede mais protestos contra Maduro. Coreia do Sul e Estados Unidos realizam simulação com mísseis após teste da Coreia do Norte. Operário executado por pistoleiros que ocupavam carro e motocicleta na Zona Leste. O Jornal da Manhã está começando, 5:48. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala da variação de nuvens com chance pequena de pancada de chuvas localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 13 milímetros. A temperatura que no momento é de 25 graus terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar está em 89% e os ventos estão calmos com 3 km/h de velocidade. E uma forte massa de ar frio de origem polar mantém temperaturas baixas em várias partes do Brasil neste amanhecer. E vamos começar por Rio Branco, no Acre, Eduardo Silva, onde a temperatura no momento é de 19 graus. Em Salvador, também 19 graus. Em Goiânia, 12 graus. Em Cuiabá, 18 graus. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 14 graus. Em Brasília, a temperatura no momento é de 9 graus. Em São Paulo, 5 graus. Belo Horizonte, 9 graus. Vitória, no Espírito Santo, 17, Rio de Janeiro, 11, Porto Alegre, 10, Florianópolis, 13 e Curitiba com 10 graus centígrados. As temperaturas baixas no Brasil no amanhecer de hoje. E Gramado, no Rio Grande do Sul, amanhece com ventos de 20 quilômetros de temperatura de 7 graus, com sensação térmica de 4 graus Celsius. Em Vacaria, também no Rio Grande do Sul, a sensação térmica é de 3 graus centígrados. 5:49. Quarta-feira, 5 de julho, ao 186º dia do ano. Faltam 179 para acabar 2017. Dia de Santo Antônio Maria Zacaria. Também o dia da fundação do Exército da Salvação. Rio Negro surpreende e para a descida. Seu nível em relação ao mar continuava ontem em 28 metros e 55 centímetros. Mesmo com alguma nebulosidade, opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1914, o aviador Eduardo Pacheco Chaves fez o primeiro voo entre São Paulo e Rio de Janeiro em 4:40. 1922, levante dos 18 do Forte de Copacabana. 1924, levante revolucionário em São Paulo que culmina na criação da coluna Prestes. 1951, William Shockley inventa o transistor. Em 1954, Elvis Presley grava seu primeiro sucesso, Dance Alright. 1964, a soprano Maria Callas faz sua última apresentação. Ela interpretou Tosca, de Giacomo Puccini, em Londres. Em 1994, a Organização das Nações Unidas apresentou um plano para tentar conter a guerra da Bósnia na ex-Iugoslávia. A BBC de Londres, rede estatal de rádio e TV, recebeu autorização para transmitir uma programação internacional via satélite. 5:51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes, mais uma vez. O primeiro semestre de 2017 terminou com o registro de 1.100 veículos apreendidos por transporte irregular de passageiros aqui em Manaus. Só em junho, 173 veículos foram recolhidos durante operações de fiscalização de rotina da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos. Os mototáxis compõem a maior parte de apreensões no primeiro semestre do ano, por 802, segundo a SMTU. Segundo o órgão das apreensões, em junho, 142 veículos faziam transporte clandestino em várias modalidades, como escolar, táxi, frete, táxi, fretamento e mototáxi. Desses 142, a superintendência afirmou que 109 eram motocicletas utilizadas de forma irregular
no serviço de mototáxi. As demais apreensões foram de veículos com problemas na documentação, sendo 13 táxis, 9 micro-ônibus executivos, 4 micro-ônibus alternativos e 5 mototáxis. 5h52. Um lote de 650 veículos será leiloado pelo Departamento Estadual de Trânsito nos dias 14 e 15 próximos no espaço Leilão Manaus, na Torquato Tapajós. Os interessados já podem avaliar os veículos leiloados que estão em exposição no local. O horário para a visitação é de 8 às 17 horas. As 600 motocicletas e 50 carros foram apreendidos pelo órgão estadual de trânsito durante a fiscalização da lei seca e outras operações realizadas na capital e nos municípios da região metropolitana e estavam retidos no pátio do órgão há mais de 90 dias. Moradores dos bairros da Raiz, São Francisco e Petrópolis reclamam providências da prefeitura. As ruas nesses bairros estão completamente esburacadas, prejudicando o tráfego de veículos. Um total de 125 denúncias referentes a focos de queimadas urbanas foram registradas em Manaus entre os meses de janeiro e junho deste ano, informou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Das 125 denúncias recebidas este ano, a maioria é proveniente das zonas leste 41 e norte 35. Em seguida vem as zonas oeste 18 denúncias, centro-sul 13, sul 10 e centro-oeste 7. No ano passado, a SEMAS recebeu 425 denúncias. Residentes de bairros da zona centro-sul de Manaus entraram com um pedido no Ministério Público Federal para que o Aeroclube mude de lugar. O aeródromo fica localizado na Avenida Professor Newton Lindsay. Segundo o pedido, os moradores estão com medo de acidentes aéreos. O pedido para retirar o Aeroclube do local foi feito pela Associação de Moradores da área. A solicitação foi encaminhada ao Ministério Público Federal no Amazonas, que realizou uma reunião nesta terça-feira para discutir o assunto. Na reunião surgiram algumas sugestões de novos locais que podem receber a sede do Aeroclube. Uma delas é um terreno localizado na rodovia M10. Outra sugestão seria que o aeroporto funcionasse, o aeródromo funcionasse junto ao aeroporto Eduardinho. O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas e o Ministério Público assinam hoje às 10 horas da manhã acordo de cooperação para desenvolver ações educativas sobre cidadania nas escolas. O público-alvo do projeto denominado Ministério Público nas Escolas são as crianças e adolescentes, e o foco são os direitos do cidadão e a atuação do órgão na sociedade. O projeto visa orientar os estudantes por meio de palestras sobre as atribuições e acesso ao órgão, de modo a fortalecer o exercício da cidadania e, consequentemente, construir uma sociedade mais democrática. Aprovados no concurso da Secretaria de Estado de Saúde Suzã em 2014, estão acampados na frente da sede da Secretaria na Avenida André Araújo e exigem o cumprimento de determinação da Justiça que pede a convocação dos profissionais. Os manifestantes querem a chamada de 891 concursados para atender nas fundações de saúde do governo do estado. Outra reivindicação é a convocação geral dos 3.163 aprovados no concurso público da Suzã, prevista para agosto. O secretário de Saúde do Amazonas, Vander Alves, recebeu uma comissão e garantiu que pelo menos 300 aprovados no concurso serão chamados ainda este mês. Famílias da costa do Catalão começam a ser transferidas para a terra firme. Na tarde de ontem, um barco que transportava madeiras dos moradores adernou no Rio Solimões. Não houve vítimas. A reportagem de J. Rai. As 54 famílias residentes na costa do Catalão, na zona rural de Iranduba, região do Rio Solimões, começaram a ser transferidas na tarde de ontem para o novo endereço da comunidade no ramal da Cachoeira do Castanho, quilômetro 24 da rodovia AM070. A operação é coordenada pela prefeitura por meio da Defesa Civil. A mudança dos moradores está sendo feita à medida em que as casas deles vão sendo desmanchadas. Ontem, 5 famílias deixaram o Catalão, uma das áreas de Iranduba mais afetadas pelo fenômeno das terras caídas. Durante o trajeto, o barco que transportava as madeiras dos moradores virou entre as comunidades do Chiborena e Paracuúba por causa do forte banzeiro e da correnteza do Rio Solimões. Segundo testemunhas,
não houve vítimas, pois as famílias estavam em uma lancha. No barco que naufragou estavam apenas o comandante, o auxiliar e mais um morador da localidade. Os prejuízos foram apenas materiais, já que parte das madeiras caiu no rio. O prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, determinou o envio de um outro barco ao local e, de acordo com o coordenador de Defesa Civil, Cleuson Carneiro, outras 2 embarcações vão ser deslocadas para lá no dia de hoje. A primeira tarefa da equipe será retirar o barco de dentro do rio. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. A Polícia Federal realiza um desdobramento da Operação Ponto Final na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro. Os agentes saíram da sede da Polícia Federal no centro por volta das 5:30 da manhã de hoje, com rumos a diferentes endereços. Eles visam cumprir 3 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento. Por volta das 6h20 de hoje, os agentes saíram de um prédio da rua Alberto de Campos, em Ipanema, na zona sul da cidade, conduzindo coercitivamente um homem. Ele foi levado a um prédio comercial da rua Visconde de Pirajá, no mesmo bairro. Na segunda-feira, a ação foi desencadeada e resultou na prisão de 10 pessoas ligadas ao transporte público no estado. 6h04. A Coordenação Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, lança nesta quarta-feira a campanha de prevenção às hepatites virais, que abrangerá a capital e os 61 municípios do interior. A abertura da campanha, que é alusiva ao Dia Mundial das Hepatites, 28 de julho, será às 17 horas na Unidade Básica de Saúde José Hess Macluf, no município de Itacoatiara. Na ocasião, serão oferecidos testes rápidos para hepatites B e C e preservativos. Informações de Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Após 14 anos consecutivos, dos produtores de Juta e Malva do interior do Amazonas, que foram subsidiados pelo governo do estado com a famosa subvenção da Juta e Malva, que servia de complemento e garantia no preço do produto todos os anos. Agora, porém, depois de 3 anos, os produtores passaram a ter uma esperança, né? Poderão receber esse benefício. Para tentar reverter a situação, o vereador Antônio Nogueira, do PSC, através de requerimento, pediu a volta do pagamento do subsídio aos fruticultores de Manacapuru. Na verdade, é um requerimento que nós tivemos a oportunidade de cobrar do governo do estado o pagamento da subvenção, que já está completando 3 safras, que o governo não vem pagando os subsídios. Mas o governador do estado do Amazonas, quando esteve aqui, ao receber o título de cidadão, ele informou para nós que estaria fazendo uma programação do pagamento da subvenção da Juta e Malva no estado do Amazonas, o que seria um momento muito oportuno pagar pelo menos uma cota da subvenção aos nossos irmãos que neste momento sofrem com a enchente, que vem causando um transtorno muito grande, principalmente Manacapuru, que é um dos maiores produtores do estado do Amazonas da fibra da Juta e Malva. Então nós olhamos com muito otimismo e estamos torcendo para que a Secretaria de Produção possa logo fazer esse cronograma de pagamento da Juta e Malva, porque esse é o sentimento do governador do estado do Amazonas, que é o pagamento da subvenção. Durante toda essa semana, o resto dessa semana, o vereador Antônio Nogueira estará em visita às comunidades de maior produção de Juta e Malva para conversar com os produtores. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h06 em Manaus. Em relação a denúncias de que recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, foram usados para pagar serviços prestados pelo Instituto Novos Caminhos da área da saúde, a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, informou ontem que não há nenhum registro de pagamentos ao Instituto Novos Caminhos
na fonte de recursos do Fundeb. Todos os recursos do Fundeb são utilizados estritamente nas atividades definidas em lei, o que pode ser verificado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado, AFI, que permite o perfeito rastreamento dos pagamentos com absoluta transparência. Diz a Secretaria de Fazenda que o Fundeb é administrado exclusivamente pela Secretaria de Estado da Educação em conta específica do Banco do Brasil. 6:07. Uma equipe de engenheiros, arquitetos e historiadores vai fazer uma inspeção no prédio da Santa Casa de Misericórdia nas próximas 48 horas, segundo anunciou ontem a Secretaria de Estado de Cultura. A Santa Casa está desativada desde 2004. De acordo com o secretário de Cultura do Estado, Robério Braga, só depois da visita, o governo vai traçar o plano emergencial para evitar a deterioração do prédio histórico. O governo do estado, em parceria com a Fundação Nacional de Saúde Funasa no Amazonas, vai enviar 515 mil galões de água potável para 39 municípios afetados pela cheia e que se encontram em situação de emergência. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo governador Lavi Almeida. Todos os municípios que decretaram estado de emergência foram atendidos pelo governo do estado na primeira fase. Agora nós temos uma segunda fase, que é o momento que as águas vão baixando e que nós também precisamos atender. E essa a vinda desses 515 mil galões de água é muito importante nesse momento, porque na verdade a água sobe e naquele momento que a água sobe, para quem não conhece, nosso interior, as nossas fossas ainda são nos quintais. Isso é um problema muito sério e aqui existe o problema também da leptospirose no momento da descida da água. Nós precisamos dar à população do estado do Amazonas essa condição da água potável para que possa servir essas populações. E essa parceria com a Funasa vem em um bom momento e o estado do Amazonas, aproveitando essa condição da logística da nossa Defesa Civil, a Funasa vem com essa parceria para que nós possamos levar e entregar nesses municípios que estão precisando dessa ajuda nesse momento. A Defesa Civil, que atua prestando ajuda humanitária aos municípios, já enviou 25 mil litros de água doados pela Funasa para 8 municípios: Tabatinga, Benjamin Constant, Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Alvarães e Fonte Boa. Os demais municípios devem receber ajuda nos próximos dias. Essa é a primeira vez que a Superintendência Estadual da Funasa atua em atendimento aos municípios afetados pela enchente. De acordo com o superintendente regional da Funasa, Wenderson Monteiro, a logística do estado em atendimento a esses municípios facilitou a participação do órgão com esse apoio. Aproximadamente 64 mil famílias serão atendidas, mais de 320 mil pessoas que vão receber galões de água de 5 litros de água potável em sua residência. A gente conhece a logística do estado para levar água, que é algo tão sensível e tão pesado para se carregar. Quando você pensa em 515 mil galões de água nesse nosso rio do Amazonas, é muito complexa a logística disso. A Defesa Civil entrou com a sua logística, com a sua estrutura, com a sua expertise, mapeou juntamente com o governador do estado os locais que estão em situações de emergência. Tem alguns municípios que souberam dessa ação e se habilitaram para participar do recebimento da água. Infelizmente não vão conseguir, porque ela está sendo apenas para aqueles municípios que já estão em emergência nesse momento. Então a parceria com a Defesa Civil e com o governo do estado é algo importante para a Funasa. Sem essa parceria seria impossível a gente levar água de qualidade e com tanta velocidade como está sendo feito, para que chegue na comunidade e na casa das pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje. Com a entrega de 515 mil galões de água, a estimativa do secretário executivo da Defesa Civil, Coronel Fernando Pires Júnior, é que aproximadamente 62 mil famílias sejam beneficiadas. Já com essa parceria com a Funasa, nós demandamos 25 mil galões de água para o Alto Solimões, que vai desde Atalaia até Maranhão. Nós vamos também aproveitar a logística da Defesa Civil na entrega de ajuda humanitária para esses municípios. Vamos aproveitar também para entregar água potável para essa região. Da mesma forma que nós fazemos no Médio e Baixo Solimões e também no Médio e Baixo Amazonas, onde nós vamos aproveitar a logística, que é a logística com modal fluvial, e nós vamos inserir junto a água potável para os municípios afetados pela enchente e para as famílias que sofrem hoje na busca de água potável. 6:11 em Manaus.
A Petrobras anunciou ontem a redução do preço do gás de cozinha em 4,5%. Se o repasse for integral, o preço do botijão cairá 1,5% ou 0,88 centavos. Os novos preços entram em vigor hoje, conforme previsto pela nova política da companhia para o combustível. A novidade alegrou alguns consumidores e empresários aqui em Manaus que poderão economizar até R$17 neste mês. O Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, CODAM, em sua 268ª reunião, aprovou todos os 29 projetos de empreendimentos para o Polo Industrial de Manaus. Presidida pelo secretário de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, José Jorge do Nascimento Júnior, o CODAM já aprovou 89 empreendimentos este ano, com um total de 4,5 bilhões a serem investidos nos próximos 3 anos e geração de quase 3.000 postos de trabalho. De acordo com o secretário José Jorge, comparado a abril e maio de 2017, houve uma queda de apenas 0,04% no número de empregados, mas um aumento de arrecadação de 13,6%. O faturamento do PIN entre janeiro e maio teve um saldo de 9,9 bilhões, cerca de 32,67 bilhões de reais. A queda de 8% na produção industrial no estado do Amazonas foi registrada em 12 meses. Entre as atividades que puxaram a retração estão a fabricação de máquinas e equipamentos com 45,6% e de equipamento de transporte com queda de 25,4%. A instabilidade econômica motivada pela crise impulsionou a baixa na produção. Os dados foram divulgados por pesquisadores da Universidade do Estado ontem. Ainda de acordo com as informações fornecidas pelas empresas incentivadas no Parque Fabril de Manaus, a mão de obra do polo industrial no mês de maio foi de 84.055 trabalhadores entre efetivos temporários e terceirizados. A Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas apresentou petição ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral para afastar imediatamente o Wilton Pereira do cargo de prefeito de Novo Airão. Em dezembro de 2016, o TRE anulou a decisão do juiz eleitoral do município que havia concedido o registro de candidatura ao Wilton. O procurador regional eleitoral no Amazonas, Vitor Santos, destacou na petição a necessidade do cumprimento da decisão do TRE e consequente afastamento de Wilton da prefeitura daquele município. A permanência dele é inaceitável porque não existe a possibilidade do exercício de cargo elegível por quem não obteve o registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, declarou o procurador. Entra em pauta para votação hoje projeto de lei ordinária de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, que torna obrigatória a inspeção e avaliação estrutural dos condomínios habitacionais, industriais e comerciais no âmbito do estado do Amazonas a cada 5 anos. Trabalhadores da Eletrobras Distribuição Amazonas serão demitidos em breve e o número de desligamentos assusta. São mais de 700 profissionais que deixam o mercado de trabalho, alguns com anos de atividade. A categoria procurou os deputados na Assembleia Legislativa do Estado para pedir auxílio e impedir que a concessionária mande embora os funcionários do Estado. O deputado estadual Sinésio Campos, na manhã de ontem, utilizou a tribuna da casa para fazer um pronunciamento contra a demissão em massa. Os eletricitários das empresas Eletrobras e Eletronorte, que fornecem energia elétrica aos 9 estados da Amazônia Legal, solicitaram do parlamentar providências no sentido de ajudar a categoria a evitar a demissão dos profissionais. As demissões devem ocorrer por conta das políticas de reestruturação e privatização das empresas do sistema Eletrobras. 6:15. O Polo Industrial de Manaus faturou 31,41 bilhões de reais entre janeiro e maio de 2017. O volume representa um crescimento de 9,99% em relação aos primeiros 5 meses do ano passado, que foi de 28,55 bilhões. Em dólar, o faturamento acumulado até maio foi de 9,97 bilhões de dólares, significando um incremento de 29,07% na comparação com o mesmo intervalo do ano passado, que foi de 7,72 bilhões de dólares. Os dados são dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, sintetizados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Ainda de acordo com as informações fornecidas pelas empresas incentivadas do Parque Fabril de Manaus, a mão de obra do Polo Industrial de Manaus no mês de maio foi de 84.055 trabalhadores entre efetivos temporários e terceirizados. O número é 1,46% maior que o total de vagas registrado em maio de 2016, 82.847,
e 0,46% inferior na comparação com o total inventariado em abril deste ano, 84.445. Já a média mensal acumulada até maio é de 84.590 empregos. O número é 0,84% inferior à média acumulada em 2016, que foi de 85.670. Nos primeiros 5 meses do ano ocorreram 12.420 admissões e 11.906 demissões, fazendo saldo de 514 vagas ocupadas. Polícia. Com média de 3 mortes violentas por dia nos 6 primeiros meses, 2017 já supera o ano de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado em Manaus. Foram 521 mortes entre homicídios e latrocínios registrados de janeiro a junho. No mesmo período do ano passado foram 443 mortes. O crescimento é de 17,6%. Para o comandante-geral da Polícia Militar, Davi Brandão, o aumento dos homicídios está diretamente ligado ao massacre da primeira semana do ano em presídios da cidade. Quase 67 presos foram mortos, seguido pela fuga em massa de detentos do sistema prisional. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Como diz o nosso amigo Pellegrini, cunhado não é parente. A prova é que um homem de 26 anos, identificado como Josenias Walter Tenazol, é suspeito de tentar matar o próprio cunhado, Joel Duarte Fonte. O fato aconteceu na Vila Rica de Caviana, zona rural de Manacapuru. O suspeito teria acertado o cunhado com um golpe de facão pelo corpo. A vítima foi levada até a sede do município de Manacapuru, onde recebeu atendimento médico no hospital e após o atendimento foi encaminhado em estado grave para a capital Manaus. E o idoso de 60 anos, desaparecido desde a tarde de segunda-feira na comunidade de São Raimundo, na Costa do Cabaleiro, na zona rural de Manacapuru, foi encontrado na madrugada de ontem com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado em uma área de Igapó e teria consumido muita cachaça, muita bebida alcoólica, cerveja, conhaque e uísque. E teria variado e se perdido durante a noite na volta para casa. A sua canoa, a deriva, teria descido o rio e encalhado das matas do Igapó, nas proximidades da comunidade. Muito bom para a família que recebeu de volta o senhor de 60 anos. E Manacapuru continua sendo referência na polícia como a cidade com o maior número de postos de vendas de drogas. Ontem a Polícia Militar prendeu mais um vendedor ambulante de drogas na periferia da cidade. Trata-se de Jefferson Freitas da Silva, de 34 anos, o famoso Marreca. Ele foi preso na rua 14, no bairro da Liberdade, com 23 trouxinhas de óxido e uma porção de maconha e mais a renda da droga já vendida. Ele também fazia ponto na rua Isadora Ataíde, próximo à Igreja Unida do Brasil, a igreja evangélica que fica próxima aqui, até aqui perto de casa. Ele dava uma de pastor para disfarçar. O Reca só não conseguiu disfarçar para a polícia, que o prendeu e encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. Espero que ele fique pelo menos 100 anos por lá. Para o Jornal da Manhã, rede difusora de rádio, Zegdeg. 6h24 em Manaus. Chega a ser hilário. O homem sai de canoa, bebe todas, adentra Igapó e é dado como desaparecido e depois encontrado completamente adernado a bom bordo com um porão cheio d'água. E uma tremenda ressaca. E o outro se fazendo de pastor, se passava de pastor para vender drogas. Uma mulher de 28 anos ficou ferida após o carro em que ela dirigia perder o controle da direção, derrapar na pista molhada e colidir contra um poste no quilômetro 28 da M10 a Manuel Urbano, que liga Manaus a Iranduba na manhã de ontem. O carro envolvido é um Fiat de Uno de cor prata e placas OAC 8367. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã na entrada da cidade universitária. A condutora do veículo, Luciana de Paiva, apresentava dor na cervical e suspeita de fratura de uma das pernas. Ela foi socorrida pelo serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e levada ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. 2 homens não identificados atearam fogo no carro e tentaram incendiar a casa do delegado da Polícia Civil do Amazonas, Paulo Gadelha, no município de Guajará, na madrugada de ontem. Segundo Gadelha, no momento do atentado, além dele, estavam dentro de casa a esposa e o filho do casal de apenas 4 meses. Felizmente, ninguém saiu ferido. De acordo com o delegado, há 2 suspeitas preliminares para o crime.
Nesta semana, ele começaria uma investigação sobre desvio de verbas públicas contra a atual administração do município. A outra é da prisão de um homem envolvido com uma facção criminosa na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre. A picape do delegado modelo L200 Triton teve perda total. Parte do forro da residência também pegou fogo. Paulo de Oliveira Araújo, 18 anos, e Maurício Alves de Lima, 19, foram presos com drogas e uma espingarda no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova. Eles são suspeitos de participação de tiroteios entre traficantes em invasões na área em que foram presos. A dupla polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 16, 3 cartuchos de munição intactos, uma porção grande de cocaína e uma média de maconha. 23 trouxinhas de pasta base de cocaína, 20 trouxinhas de oxi, além de 30 sacos plásticos para embalagem e ainda 20 pinos. Um homem foi encontrado morto com sinais de violência em Igarapé, no bairro da colônia Santo Antônio, na zona norte de Manaus. Ela foi esfaqueada e atingida por tiros de arma de fogo. A área onde o crime aconteceu é popularmente conhecida como local onde usuários de drogas consomem entorpecentes. O corpo foi encontrado em Igarapé, que corta as ruas São João e Balbina Lemos. Um ajudante de pedreiro de 22 anos foi morto a tiros na noite de ontem no bairro Armando Mendes, na zona leste da cidade. Segundo a polícia, homens em um carro e em uma motocicleta abordaram a vítima em via pública. O crime ocorreu na rua 6 do bairro. De acordo com informações da delegacia especializada em homicídios e sequestros, a vítima foi abordada por um carro modelo Palio de cor prata e por uma motocicleta. Um dos homens efetuou 3 tiros que atingiram as costas, um braço e o pescoço da vítima. O ajudante de pedreiro foi encaminhado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Os números das loterias. A dupla Sena acumulou nas duas faixas no concurso 1663. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 02, 07, 13, 14, 18 e 30. No segundo sorteio, 07, repetindo, 13, 22, 25 29 e 37. A Quina também acumulou no concurso 4.420. Dezenas sorteadas 30, 50, retificando, não é 30, é 13, 50, 53, 56 e 60. Vamos repetir: 13, 50, 13, 50, 53, 56 e 60. Repita, Eduardo, sozinho. Ok, Paulo. 13, 50, 53, 56 e 60. Agora sim, a quadra saiu para 54 apostadores, cada um recebe R$6.285,14. O terno teve 4.082 apostas ganhadoras com premiação individual de R$125,02. No concurso 1052 da Time Mania, qual foi o time do coração? 15 de Piracicaba. As dezenas sorteadas: 01, 03, 10, 20, 26, 38 e 56. Vamos repetir essas dezenas da Time Mania: 01, 03, 10, 20, 26, 38 e 56. 6 números, 4 apostas, cada uma recebe R$18.034,19. 5 números, 204 apostas ganhadoras, o prêmio R$505,15. Vamos à Mega Sena, que também acumulou. E aqui nós saiu para 50 apostas, cada uma leva R$30.735,95. A quadra teve 4.258 ganhadores com premiação individual de R$515,59. Dezenas da Mega Sena nesse concurso: 1945, 04, 08, 10, 21, 45, fecha o jogo, 54, 04, 08, 10, 21, 45 e 54. E finalmente vamos à Lotomania, concurso 1776, que teve uma aposta ganhadora que recebe R$724.531,09. Ela é de Sorocaba, em São Paulo. 19 acertos por 8 apostas ganhadoras, o prêmio R$27.405,18. Para 18 acertos, 92 apostas, R$1.489,42 é o prêmio. 17 acertos foram 955 apostas ganhadoras com premiação de R$143,48. Se você fez 16 acertos e foram 5.861,
31 você vai receber R$23,37. 15 acertos foram 26.142 apostas ganhadoras com premiação individual de R$5,24. 15 acertos não chega a ser ganhador. E a Lotomania no concurso 1776 sorteou as dezenas 03, 04, 06, 10, 13, 21, 24, 29, 31, 32, 35 43 e 49, 57, 64, 65, 67, 72 79 e 95. Agora 6h35 em Manaus. Esportes. Placar dos jogos de ontem: Libertadores da América, Godoy Cruz 0, Grêmio 1. Guarani do Paraguai 0, River Plate 2. Série B do Campeonato Brasileiro. Vaiado em campo mais uma vez, o Paysandu perdeu na Curuzu para o Londrina. Paysandu 1, Londrina 2. ABC 0, Náutico até que enfim ganhou 1. Jogos de hoje pela Libertadores. Às 19h15, Atlético Paranaense e Santos. Às 21h45, Jorge Wilstermann e Atlético Mineiro. No mesmo horário, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Tem jogo pela Copa Sul-Americana. 21h45, Palestino e Flamengo. Últimas notícias. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, anunciou a implantação da nova plataforma de cobrança dos boletos bancários que possibilita o pagamento em qualquer agência bancária depois da data de vencimento. A medida que estava prevista para valer a partir de março foi prorrogada para que o sistema fosse integrado com a participação de todos os bancos. A medida será implantada a partir do dia 10 deste mês, de forma escalonada, e começará com boletos de valor igual ou acima de R$50. Em dezembro de 2017, a mudança será estendida para boleto de qualquer valor, seguindo o cronograma divulgado pela FEBRABAN. Como já informamos, a Petrobras disse ontem à noite que reduzirá os preços do gás de cozinha em menos 4,5% em média. O reajuste entrará em vigor às 0h, já entrou em vigor 0h desta quarta-feira. Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, as revisões feitas nas refinarias podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Isso dependerá de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores. Após um ano, um homem que ficou conhecido por invadir o Fórum do Butantã na zona oeste de São Paulo com um galão de gasolina em um isqueiro e ameaçar queimar uma juíza e um vigia que trabalhavam no local, foi condenado a 20 anos de cadeia em regime fechado. O julgamento do vendedor Alfredo José dos Santos começou ontem e foi encerrado na noite desta terça-feira. Ele foi condenado a 16 anos e 8 meses por tentativa de homicídio contra a juíza Tatiane Lima e 3 anos e 4 meses por cárcere privado contra a juíza e absolvido do crime de tentativa de homicídio contra o vigilante. Ele havia invadido o local com uma mochila munido com gasolina, isqueiro, um capacete com inscrição inocente e uma roupa com dizeres fraude processual. Tudo isso para protestar contra a decisão da justiça de tirar a guarda de seu filho após sua ex-mulher acusá-lo de agressão. Para chegar até a juíza, o vendedor jogou um artefato explosivo na direção do vigilante. A Polícia Federal, como o Jornal da Manhã já informou, realiza um desdobramento da operação Ponto Final na manhã de hoje no Rio de Janeiro. Os agentes saíram da sede da PF no centro por volta das 5:30 da manhã, com rumo a diferentes endereços no Rio. De novo de volta para casa. O ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes, chegou a seu apartamento em São Paulo, onde cumprirá a prisão domiciliar após deixar a penitenciária de Tremembé. Dos 29 países que correspondem a 82% da carga global de tuberculose, ou seja, que apresentam o maior número de casos da doença proporcionalmente à população, o Brasil está mais próximo do padrão positivo de política para o setor. Isso significa que o país está mais de acordo com as recomendações internacionais, adotando ou tentando implementar políticas sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, OMS, e mostrando avanço nas melhores práticas. O Brasil, por exemplo, usa tecnologias mais modernas para o diagnóstico da doença e inicia o tratamento nas unidades básicas de saúde, conforme sugerido pelos órgãos internacionais. Essa é uma das conclusões da terceira edição do relatório Out of Step, Descomposição
passe em português divulgado ontem pela Organização Médica Comunitária Internacional Médicos Sem Fronteira. O Terminal 3 do aeroporto de Manchester foi esvaziado devido a uma bagagem suspeita na manhã de hoje, segundo a agência Reuters. A informação foi divulgada pelo Twitter do aeroporto. Um esvaziamento preventivo está ocorrendo enquanto acontecem as investigações, informou o aeroporto. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta quarta-feira que a francesa Simone Veil, ícone na luta pelos direitos da mulher, será enterrada no Panteão em Paris, de acordo com a France Press. A sobrevivente de Auschwitz morreu aos 89 anos na sexta-feira em casa, em Paris. Quando foi ministra da Saúde na gestão de Valéry Giscard d'Estaing, a feminista impulsionou a legalização do aborto em 1975. Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927 em Nice, sul da França. Em 1944, aos 16 anos, ela foi deportada junto com a família para um campo de concentração de Auschwitz. Seu pai, mãe e irmão foram vítimas do Holocausto e ela carregava o número de prisioneira 78651 tatuado em seu braço. 6:45 em Manaus. O Partido da República apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação para obrigar que sejam criadas novas regras para facilitar a compra de armas pelos cidadãos. A ação foi protocolada no dia 29 de junho e será assunto de uma reunião hoje entre a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e os deputados José Rocha, do PR da Bahia, e Magda Mofato, do PR de Goiás. O presidente Michel Temer e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, voltaram a se reunir fora da agenda oficial do Palácio do Planalto. A informação foi divulgada pelo site Antagonista e confirmada pela TV Globo. Gilmar Mendes disse que eles discutiram ampliação da biometria para as eleições de 2018, ou seja, uma conversa inocente, fora de qualquer suspeita. O senador Aécio Neves, do PSDB das Minas Gerais, subiu à tribuna do Senado nesta terça-feira para se defender das acusações do Ministério Público Federal contra ele. Durante o pronunciamento, que durou mais de 20 minutos, o tucano afirmou que não cometeu crimes e se disse indignado com o que chamou de injustiça e afirmou que foi condenado previamente sem chance de defesa. Sob protestos da oposição, o Senado aprovou nesta terça-feira por 46 votos a 19 um requerimento de urgência para a tramitação da reforma trabalhista. Com isso, a proposta será incluída na pauta de votações da Casa e poderá ser votada de acordo com o regimento do Senado na segunda sessão deliberativa ordinária subsequente à aprovação do requerimento. Governistas queriam votar o projeto já nesta semana, mas não conseguiram fechar um acordo com a oposição para isso. A previsão é que a proposta seja analisada pelo plenário na próxima terça-feira. Temer na defensiva. Os advogados do presidente apresentam hoje à Câmara a defesa contra a denúncia de corrupção bem antes do fim do prazo de 10 sessões em plenário, que começou a contar ontem. O documento que será entregue às 16 horas de hoje à CCJ, que já tem um relator do processo, Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro. Visto como um deputado independente, é ele quem vai recomendar aos colegas a aceitação ou a rejeição da denúncia de Janot. Sveiter disse que agirá com independência. Comigo não tem pressão. No Palácio do Planalto, a escolha do deputado Sérgio Sveiter foi vista com apreensão. O presidente corre contra o tempo. A defesa de Temer vai alegar que a gravação da conversa entre o presidente e o dono da JBS, Wesley Batista, é ilegal e não revela nada comprometedor. Temer também lançará um desafio: que Janot apresente algum indício de que ele era beneficiário dos R$500 mil entregues em uma pizzaria de São Paulo a Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente. O Conselho de Segurança da ONU se reúne hoje em Nova York para discutir o teste de míssil da Coreia do Norte. Os Estados Unidos pediram ontem uma ação global ao que chamou de ameaça depois que Kim Jong-un disparou o míssil com capacidade de alcançar o território norte-americano. Entre mentes, a Coreia do Sul e os Estados Unidos realizaram nas primeiras horas de hoje uma simulação de uma ofensiva com mísseis balísticos tendo como alvo norte. Segundo um release divulgado pela Aliança Militar dos dois países durante o exercício, mísseis foram disparados em águas territoriais da Coreia do Sul, na costa leste. Um comunicado dos Estados Unidos afirmou ainda que os disparos foram realizados com capacidade de ataque precisa e profunda e que a meta do exercício é treinar ações para conter atos desestabilizadores e ilícitos da Coreia do Norte. O piloto do helicóptero procurado por terrorismo após atacar o Supremo da Venezuela reapareceu ontem à noite em um vídeo nas redes sociais, no qual pede aos venezuelanos que permaneçam firmes nas ruas contra o presidente Nicolás Maduro. Tomemos consciência. O momento é agora, não amanhã. O momento de despertar é este.
Permanecemos firmes nas ruas, disse Oscar Pérez, policial e ator amador de 36 anos com uma bandeira venezuelana sobre as costas. Em 27 de junho passado, Pérez e outros homens não identificados sobrevoaram Caracas em um helicóptero da Polícia Científica, lançando 4 granadas contra o Tribunal Supremo de Justiça e atirando contra a sede do Ministério do Interior e Justiça. A oposição não se posicionou sobre o ataque com o helicóptero e não descarta que tenha sido uma armação do governo. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Sérgio Sveiter é visto pelo governo como relator independente. Folha de São Paulo. Gedel divide cela com 9 presos, corta cabelo e tem banho frio. O Estado de São Paulo. Polícia Federal pede inclusão de Temer, Padilha e Moreira Franco em inquérito. No Planalto Central, na capital da República, fria Brasília hoje, Correio Brasiliense. Petrobras reduz preço do gás de cozinha em 4,5%. Valor econômico. A AS diz ter errado por se deixar envolver em trama ardilosa. Estado de Minas. Gedel é criminoso em série, diz Procuradoria. No Recife, Jornal do Comércio. Greve dos motoristas da região metropolitana do Recife acaba nesta quarta-feira. Fortaleza, Diário do Nordeste. Polícia prende motorista de carro que capotou em Cascavel e deixou universitária morta. Porto Alegre, 0 hora. Senado aprova regime de urgência para a reforma trabalhista. O Brasil Econômico. Produção industrial de maio tem o melhor resultado desde 2010, aponta o IBGE. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Força Tarefa busca agilizar novos PPBs. Agora. Dupla ter fogo em carro de delegado. Em tempo. Suzano vai chamar os aprovados em concurso. A crítica. Intimidação de criminosos. Delegado e a família vítimas de atentado. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa convite. Vera, esposa, Fued, filho, Silvana, Marcelo, Augusto, filhos, nora, genro, irmãs e netos de Fued Cavalcante Sêmen convidam parentes e amigos para a missa de um ano que vão celebrar em sua intenção nesta quarta-feira, dia 5 de julho, às 19 horas, na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Adrianópolis. A família agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã.